Pedro Venceslau, quero te ouvir também, mas do ponto ali, além desse distanciamento, arriscar a linha de giz no chão em relação a Carla Zambelli, uma coisa é Eduardo Bolsonaro com a sua vida política, outra coisa é a deputada que também, importante, diga-se de passagem, né? Cada um com situações jurídicas bastante diferentes. Eduardo Bolsonaro acabou de ter um pedido de inquérito aceito pelo Supremo Tribunal Federal e começa-se uma investigação a respeito desta ida dele aos Estados Unidos que ocorreram agora. Carla Zambelli já tem uma condenação pela inseminação de mandados falsos naquela invasão ao sistema do CNJ. Mas, como disse o advogado de defesa de Jair Bolsonaro, o fato de Eduardo Bolsonaro ser filho do ex-presidente justifica uma série de situações do ponto de vista jurídico, que ele nem sequer teria obrigação de prestar depoimento, mas fez questão de prestar o depoimento e de falar com a imprensa e não se furtou a mencionar o envio de 2 milhões de reais para Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, e frisando que foi fruto daquela arrecadação de Pix. E, se não me engano, o ex-ministro Gilson Machado já disse que metade desses recursos teriam já sido gastos com a defesa, com o pagamento de advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, Pedro. Pois é, me chamou a atenção essa fala sobre a Carla Zambelli, porque consolida um isolamento. Já vinha chamando a atenção o fato de nenhum Bolsonaro, ninguém do clã, ter saído abertamente em defesa dela. Pontualmente, deputados do PL saíram em defesa dela nas redes sociais, mas não há um movimento concatenado. Isso prejudica a situação dela no Congresso Nacional, na Câmara, no momento em que vai ter que ser avaliada a situação dela, o mandato dela e a reação do Congresso Nacional a essa decisão de Alexandre de Moraes. Mas tem outro aspecto dessa entrevista coletiva que me chamou a atenção, porque é algo que já vinha sendo comentado nos bastidores. E o ex-presidente Jair Bolsonaro mencionou agora na entrevista coletiva. Não me recordo dele já ter falado sobre isso em outros momentos assim tão abertamente. Que é uma comparação com a situação de Luiz Inácio Lula da Silva em 2018. Por quê? Porque os bolsonaristas dizem que quando Lula estava preso, também houve um movimento dos advogados e políticos de esquerda do campo progressista de viajar pelo mundo denunciando o Supremo Tribunal Federal. Naquele momento, foi naquele ano, inclusive, que nasceu o grupo Prerrogativas, com críticas ao que eles chamam de falta de respeito ao devido processo legal. Foram a tribunais internacionais, foram procurar o Parlamento Europeu, vários movimentos que são comparados agora a isso que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Então, eles fazem essa comparação para dizer que o que está sendo feito agora é absolutamente legítimo. Mas, por outro lado, há uma certa contradição, porque eles também tentam desvincular a atuação de Eduardo Bolsonaro das decisões políticas e dos anúncios feitos pelo governo norte-americano. Não houve até agora nenhuma sanção específica a autoridades brasileiras, mas eventuais sanções vão ser debitadas na conta política da atuação de Eduardo Bolsonaro ou eles vão tentar se desvincular? É um dilema, porque existe uma questão política e o ponto de vista jurídico.